Aí, senhor presidente, senhores vereadores, minha saudação cordial a todos, todos que nos assistem, que nos prestigiam na noite de hoje e que receberam homenagem. Nosso orgulho tê-los aqui, pessoas de bem na nossa sociedade, que as suas presenças aqui nos orgulham e nos enobrecem muito. Quero, senhor presidente, trazer na noite a essa tribuna um assunto que tem debruçado, que é de conhecimento do nosso país e que, particularmente, eu confesso que até o mês de maio para junho, eu acreditava que nós assistiríamos lá em Brasília uma grande pacificação política a favor do Brasil, até porque as eleições já acabaram. Um candidato ganhou, o outro perdeu. Eu acho que o nosso Estado, que eu tenho dito, já disse nessa tribuna, é uma das democracias mais importantes do mundo e que precisa ser preservada. E não é que nós estamos assistindo no Congresso Nacional, com a barganha violenta em cima do governo federal. Cabe os questionamentos ao Judiciário apurar, mas não ao empurra-empurra que o Congresso Nacional está fazendo, né? E que agravou ainda mais a crise econômica que nós já estamos mergulhados. Tenho me dedicado aos números do Brasil, números preocupantes. O Brasil, esse ano, vai decrescer cerca de 3%, e isso é muito para a economia do Brasil. É muito em um cenário internacional, é muito diante da aliança que os Estados Unidos, Japão e mais 10 países acabaram de fazer, uma aliança comercial que vai ter cerca de 40% de todas as riquezas do mundo, com a diminuição de tarifas de importações, e vão favorecer, por exemplo, países vizinhos nossos, como o Chile, o Peru, o México, que eram nossos parceiros comerciais. Nós vivemos um momento em que a classe empresarial do Brasil inteiro compreendeu a crise e está se ajustando. Estou vendo o Beto aqui, nosso presidente da CDL, que pode confirmar isso. Estão prevendo ajustes de todas as formas, porque a crise não é para esse ano só. A crise é mais prolongada. A crise é mais prolongada. Eu trabalho no mercado imobiliário e só 2 clientes meus, 2 grupos de investidores que fariam investimento em cerca de 400 unidades a partir desse ano, projetos na ordem de 70 milhões, vão deixar de fazer. Porque o governo aumentou o juro, os bancos estão restringindo o crédito. Antes era assim, você precisava comprar um imóvel e não conseguia comprovar a renda, valia a sua movimentação financeira, valia declarações de renda para que o mercado continuasse aquecido. Hoje é o contrário, aonde se financiava 90% do imóvel, está se financiando 50%. Um imóvel de 300 mil, em que o cidadão tinha que dar 30 mil de entrada, hoje vai ter que dar 50 mil de entrada. Ninguém da classe C, da classe D, e eu acho que é da classe A, tem isso disponível para comprar. O juro aumentou, o crédito retraiu, o mercado está encolhendo e só tem um jeito de fazer uma saída dessa crise, é fazer os ajustes. Que alguns estados começaram mais cedo. O governador Raimundo Colombo começou o ano passado, o vereador Pedro Francês. Já assumiu o segundo mandato, extinguindo 500 cargos, está na Assembleia para ser votado, mas não nomeou. O governo federal vai extinguir, pelo menos está anunciando, 8 ministérios, representa quase 30% dos 27 ministérios existentes, e mais 3 mil cargos de comissão no Brasil. Em Santa Catarina, prefeituras como a de Chapecó demitiram 50% dos cargos comissionados. Demitiram, não reduziram o salário. Lages, Florianópolis, o prefeito lançou um pacote de economia para economizar 100 milhões de reais, porque está com medo do futuro. Reduzindo o número de cargos comissionados, o número de servidores e reduzindo até mesmo
30% do seu salário e do secretariado. Assim foi com Palhoça, Criciúma, Jaraguá do Sul, os nossos municípios vizinhos aqui, por exemplo, Itajaí, que é o maior PIB de Santa Catarina, é a cidade mais rica de Santa Catarina, também está passando por uma crise violenta. Uma cidade portuária que tem uma arrecadação e um retorno de ICMS muito grande, mas que o prefeito se obrigou a demitir 20% dos cargos comissionados, a reduzir o próprio salário, como exemplo, e de secretariado, e a tomar medidas de contenção, justamente para poder manter o equilíbrio das contas públicas. Camboriú fez o mesmo, Itapema fez agora, reduzindo o salário de 200 servidores daquela municipalidade. É um município pequeno, mas um município que tem preocupação com as suas contas. Jaraguá do Sul, a previsão de arrecadação deles até o final do ano é de 40 milhões a menos do que tinha sido previsto, de 340 para 302 milhões. É muito dinheiro para um município médio, de porte médio. É um município do tamanho de Balneário Camboriú, que também teve um encolhimento no seu orçamento. Do orçamento de 2014 para 2015, nós reduzimos 24 milhões no orçamento. E nós aumentamos a folha de pagamento em 23 milhões, só a folha de pagamento. De tudo que se arrecada em Balneário Camboriú, 268 milhões este ano serão destinados para a folha de pagamento de cerca de 5.103 servidores, pelo menos o número que foi pago no mês de setembro. Isso é muita coisa, isso é muita coisa. É uma responsabilidade muito grande, porque a capacidade de investimento do município de Balneário Camboriú em obras de infraestrutura não chega a 20 milhões por ano. Então, nós investimos menos de 10%. Temos uma receita importante e considerável que vem do chamado TPC, um mecanismo legal que permite aos municípios autorizarem a construção de prédios mais altos. Balneário tem essa característica, em troca do pagamento, né, do solo criado e de mais uma sobretaxa que vem através das operações da transferência de potencial construtivo, TPC. Essas operações criaram uma receita, mas não é uma receita perene, porque na medida em que os terrenos da área central forem se esgotando, na medida que a construção desacelerar em razão da crise, e ainda os analistas, e eu tenho acompanhado isso de perto, não sabem a profundidade e nem a que ponto nós vamos parar de decrescer e voltar a crescer. Porque no momento em que pararmos de decrescer e voltar a crescer, levaremos um tempo ainda para ter o reflexo da retomada do crescimento. Nós não temos esse diagnóstico, e isso vai impactar em muito na arrecadação dos recursos do TPC em Balneário Camboriú. Nós já discutimos no início do ano, vereadora Marisa, essas operações de TPC, o que elas representam, a sua profundidade e até onde elas trazem uma segurança para Balneário, porque do couro está se fazendo a correia. Estamos permitindo construir mais para pagar e corrigir erros do passado que ficaram aí, que nós temos que corrigir, seja no sistema viário, seja mesmo em obras de infraestrutura que o município precisa. E por que faço essa exposição? É justamente porque há mais de 10 anos eu tenho me dedicado numa proposta de reforma administrativa de Balneário Camboriú. Em 2008, nós conseguimos avançar, no final do governo Rubens Pernal, parcialmente nessas reformas e extinguimos ali algumas leis. Uma de nossa autoria, por exemplo, em que servidores do município, né, que entravam de nível médio, passavam a incorporar salários que hoje chegam até a R$28 mil um servidor de nível médio. Nós estancamos, não pudemos tirar o que era do passado, mas nós tínhamos que avançar mais. Nós temos que otimizar os resultados da nossa cidade, e eu proponho aqui uma discussão e a criação, inclusive, de um grupo de trabalho misto entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, para que nós possamos deixar esse legado. O mandato do prefeito Periquito termina o ano que vem. Não entrar no mérito das escolhas de obras que ele fez, mas eu acho que se ele incorporar a condição de promover uma profunda reforma administrativa em Balneário Camboriú, ele vai conseguir dobrar a capacidade de investimento da nossa cidade e vai deixar um legado
não só diante de uma crise, mas um legado para os futuros governantes terem mais tranquilidade em poder fazer uma gestão mais eficiente, mais econômica e com mais resultados para a nossa sociedade. Acredito que inúmeras secretarias hoje no município se confundem, têm praticamente a mesma função. Secretaria de Compras, Administração e da Transparência. Nenhum lugar se vê isso. Nenhum lugar se vê. Isso pode ser uma única secretaria em um território de 48 quilômetros. Secretaria, por exemplo, do Fundo Rotativo, da Inclusão Social, e a criada Secretaria do Idoso, que manteve o imóvel agora um ano fechado, pagando aluguel e sem nenhuma atividade, demonstram que nós possamos perfeitamente debater e, quem sabe, fundir essas secretarias e torná-la uma só, uma secretaria com um orçamento maior e uma secretaria que pudesse ter, quem sabe, decisões mais eficientes. Proponho, senhor presidente, senhores vereadores, que nós venhamos a rediscutir a ocupação de cargos comissionados, principalmente os de terceiro escalão, por funcionários efetivos e de carreira do município, criando a meritocracia, aproveitando esse servidor, o seu conhecimento e a sua memória. Proponho, senhor presidente, que nós possamos dar exemplo e seguir a mesma ordem das prefeituras das nossas regiões e colocar a nossa questão salarial também para ser revista. É uma crise que ninguém esperava, que ninguém adivinhava, mas é uma crise real que está aqui e que está batendo na porta de todo e qualquer cidadão brasileiro. O governo está cortando agora 25 bilhões de reais que era de subsídio às pessoas que dependiam de medicamentos mais caros que o governo subsidiava, até 90%. Para poder enxugar o orçamento. Está se discutindo a criação da CPMF, que é mais um imposto de uma carga tributária alta que nós já temos para poder equilibrar as contas. Nós não podemos chegar nesse ponto. Nós temos que fazer a nossa parte aqui em Balneário Camboriú e a nossa parte, bem feita, vai resultar em uma estrutura pública mais ajustada e capaz de atender às nossas necessidades. Se somente o nosso esforço valer em cima da área de RH, e a minha proposta é de 30%, mas chegarmos a 10%, o vereador Peruca, Vossa Excelência fez a administração, eu estou falando em 26 milhões por ano. 100 milhões de reais em um período de 4 anos. O valor de um centro de eventos que está sendo construído. O valor, praticamente, de um alargamento da faixa de areia que nós precisamos discutir. O valor, quem sabe, de todos os investimentos no sistema viário feito nos últimos 6, 7 anos. Então, é muita coisa. Eu estou propondo que essa casa, e eu fiz já há algum tempo, estou fazendo, junto com o assessoramento de alguns amigos, todo o levantamento da nossa estrutura. Vou entregar em mãos ao prefeito. Gostaria de discutir mais a miúde com esta casa. Fazer com que nós pudéssemos levantar isso como bandeira, que nós pudéssemos criar, na verdade, uma condição de sair à frente da crise, porque se a crise não bateu, pelo menos na porta da Prefeitura de Balneário Camboriú, podem ter certeza que ela já bateu na porta das empresas da nossa cidade. Nós temos hoje registrado o maior índice de desemprego da série histórica de Balneário Camboriú. Isso é muito grande. O número de desemprego, de eliminação de vagas, não é só pelo fim da temporada mais, é justamente pelo enxugamento que as empresas estão fazendo. Então, a propositura é justamente nesse sentido de trazer esse alerta, trazer essas informações, pedir encarecidamente que os senhores vereadores nos permitam compor uma comissão e discutir isso com o prefeito municipal para o bem da nossa cidade, sob pena de termos que agir em cima da crise. E agindo em cima da crise, pode ter certeza que as decisões tomadas não serão tão eficazes como aquelas tomadas por antecedência. Muito obrigado.